Pessoal, falar aqui dessa canalice aprovada agora à noite na Câmara dos Deputados, a PEC da blindagem, ou seja, político pode roubar, matar, etc. E ele só poderá ser processado se a própria casa dele, a Câmara ou o Senado, aprovarem, por maioria absoluta de votos, hein? É a maior canalice. Olha, eu acho que essa aqui é a maior canalice que eu já vi nos últimos 20 anos no Brasil, uma união entre o bolsonarismo e o Centrão. Eu vou explicar depois qual que foi o acordão que eles fizeram. Como orienta a minoria. Senhor presidente, PEC da blindagem, né? Sim, queremos ser blindados mesmo. Se um deputado agride a mulher, já tivemos casos de deputados que agrediram mulheres, ele não poderá ser processado aqui nesta casa, a não ser por voto secreto autorizado pela maioria absoluta da casa. Bem, como disse aqui a Maria Cristina Fernandes no Valor, é gravíssimo, pessoal, que foi aprovado, porque é o seguinte, a gente viu o PCC se fortalecendo o Comando Vermelho, mas principalmente o PCC. Agora, pessoal, esse pessoal do PCC vai começar a virar deputado federal. Eles têm dinheiro é o que não falta. Ali na comunidade eles têm todo o poder, inclusive para coagir o voto. E eles vão começar a colocar deputados federais e etc, porque não pode mais ser processado criminalmente. E não vai acontecer nada. Inclusive o William Bonner debochou dessa PEC lá, falou de um jeito jocoso no Jornal Nacional hoje. Minutos atrás, nós mostramos aqui no Jornal Nacional as discussões do dia na Câmara para votar a PEC da blindagem. E os deputados aprovaram o texto em primeiro turno por 353 votos a 134. O segundo turno de votação deve ser ainda hoje. E se passar, a PEC vai seguir, então, para o Senado. Esse projeto estabelece que o Supremo Tribunal Federal só pode abrir uma ação penal contra deputado ou senador se houver aprovação do plenário da Câmara ou do Senado com votação secreta. Acho que aqui é digno de nota, tá? 83-0, tá? Bancada do PL do Bolsonaro. 83 votos a favor da PEC e 0 contra. Aqui, pessoal, eu queria explicar uma coisa pra vocês. A Constituição de 88, ela originalmente trazia essa previsão. Precisaria autorização da Câmara ou do Senado para que deputado ou senador fossem processados criminalmente, tá? O que aconteceu? Nunca foi aprovado uma autorização dessas. E aí chegou num ponto absurdo que quem viveu os anos 90 lembra do Ildebrando Pascoal. É um deputado da motosserra, ele usava a motosserra para matar adversários e amante da mulher, tudo que você imaginar. E era um político do Acre. E esse sujeito, deixa eu ler o pedacinho aqui, sexta-feira, 12 de novembro de 1999. Eu vou ler isso aqui porque foi o caso Ildebrando Pascoal, que assassinava, torturava com a motosserra e continuava sendo deputado porque não tinha autorização para abrir o processo contra ele. Foi ele que gerou aquele absurdo que uma hora o pessoal pegou, peraí, a gente tem que mudar isso aqui. E aí aprovaram uma PEC que acabou com essa previsão, que retornou hoje, tá? Ainda falta aprovar isso aí lá no Senado. Então tá aqui, falando da matéria do Ildebrando. Segundo a denúncia a qual a Folha teve acesso, o homicídio foi praticado com requintes de crueldade, mediante a provocação de intenso sofrimento físico à vítima, que ainda viva teve seus olhos perfurados, seus braços... Olha o que o Ildebrando fazia. Seus olhos perfurados, seus braços, pernas e pênis amputados com a utilização de uma motosserra, além de ter um prego cravado em sua testa, culminando os atos de tortura, com vários disparos de armas de fogo desferidos por Ildebrando contra a cabeça da vítima. Esse cara foi preservado pela Câmara, ele fazia isso tudo, matava as pessoas dessa forma, e a Câmara não autorizava que se processasse, que esse cara continuava solto, tá? E aí foi a partir do caso dele que resolveram acabar com essa palhaçada que retornou hoje aí pelas mãos do bolsonarismo. Mas por que nós estamos aqui hoje tentando aprovar uma PEC que devolva as prerrogativas aos deputados federais? Na elaboração da nossa Constituição, foi muito bem pensado o texto no que dizia que, para que houvesse uma investigação, uma ação penal do nosso Suprema Corte contra um deputado federal, deveria ser aprovado pela Casa. Sabe por quê, meus amigos? Porque lá no início foi pensado que poderia haver a possibilidade de um dia o Supremo Tribunal Federal se transformar numa organização criminosa, perseguidora de políticos. Pessoal, uma fala muito boa que tocou nesses pontos que eu abordei aqui foi do Kim Kataguiri. Vejam o que ele falou. Votar e aprovar essa PEC é pedir para o crime organizado disputar cadeiras e vencer eleições aqui dentro do Congresso Nacional para se safar das suas investigações. Durante o período, na Constituição de 88, quando o texto que querem aprovar agora estava em vigor, nenhuma investigação contra parlamentar foi autorizada. Nem em caso de homicídio, como houve, nem em caso de corrupção, como houve, nem em caso de tráfico, como houve.
Mais de 300 pedidos de investigação foram feitos quando havia essa redação na Constituição de 88 para o Congresso precisar permitir investigação e nenhum deles pôde ser processado criminalmente. É pedir para a gente do PCC, do Comando Vermelho, disputar a eleição para ter mandato de deputado federal e depois no voto secreto dessa casa, o sujeito sequer poder responder criminalmente pelos seus atos. Bem, só explicando que a anistia para os golpistas vem amanhã. Tá lá na Câmara. Olha que desgraça de Câmara dos Deputados. Que desgraça essa união do Centrão com o bolsonarismo. É porque, qual foi o pacto ali? É o seguinte, o bolsonarismo quer também quer a blindagem, tá? Mas o bolsonarismo quer a anistia pro Bolsonaro. E o Centrão não tem interesse nenhum na anistia pro Bolsonaro, mas o Centrão tem interesse na blindagem, porque eles estão com o roubo, né? Eles roubaram muita emenda parlamentar e tal, e tem os processos correndo ali nas mãos do Flávio Dino. E aí, então, como eles querem se livrar da punição pelo roubo das emendas, então foi feito esse acordo com o bolsonarismo. Amanhã o Centrão vai retribuir o apoio que teve do bolsonarismo hoje e vai votar a favor da anistia total, né? Inclusive, acho que vai sair a anistia até pra questão eleitoral, tá? O Bozo, bem, pelo menos do projeto que vai ser aprovado na Câmara, vai inclusive reverter lá a inelegibilidade dele, tá? Agora, no Senado, a situação é diferente. No Senado, o presidente da CCJ lá falou que isso aí não passa de jeito nenhum. O presidente da CCJ do Senado, que é o Otto Alencar, senador da Bahia, é um cara sério, então ele falou que aquela palhaçada da anistia também não passa. Os senadores, nós temos que lembrar, eles são submetidos ali a eleições majoritárias, então não é só esse voto proporcional que aí o cara arruma um nicho ali e consegue ser eleito, não. O Senado é o Estado inteiro votando, uma coisa dela, aprovar uma canalice dessas aí, uma imunidade dessas, pesa pro senador. Então lá o jogo de forças no Senado ele é diferente. Tá? Então vamos torcer para, em último caso, a última barreira contra essa canalice toda vai ser o próprio STF. A gente sabe que tem 3 ministros que aprovariam esse tipo de coisa, mas tem 8 que não, né? Então, mas enfim, esperemos que não chegue a esse ponto de chegar lá no STF. Tomara que o Senado mate essa questão. Só chegamos naquele momento do vídeo em que eu falo com vocês daquela oportunidade para se trabalhar de casa, 100% home office, você que está precisando de um dinheiro extra, ou você que está precisando até mesmo da fonte primária de renda. Olha só, eu trouxe alguns novos depoimentos para vocês de pessoas que procuraram o Clayson e obtiveram um excelente resultado. A Maria, por exemplo, relata que estava desempregada, então ela está por conta, ela é dedicação exclusiva, tá? E tirou, por exemplo, $984 esse mês, fazendo a conversão das aproximadamente R$5.500. Agora, mesmo para você que não está na condição de desempregado, a gente tem aqui, por exemplo, o depoimento do Carlos Matos. Ele é uma pessoa que procurou o Clayson, mas ele tem outro emprego. Ele dizendo aqui, olha, hoje, por exemplo, cheguei exausto depois de mais de 10 horas no trabalho lá na fábrica e estou aqui, né, dedicando e tal, queria compartilhar o resultado de um mês, $643, tá? Ou seja, conseguiu aí aproximadamente R$3.200, sem ser dedicação exclusiva, tá? Só reforçando aqui, não é bet, na casa de aposta, não é nada disso, isso aqui é trabalho sério. Então, se você tiver interesse nessa oportunidade, pode clicar no link que tá aqui abaixo na descrição do vídeo e você vai conversar lá com o Clayson, que vai te explicar tudo direitinho, você vai compreender exatamente do que se trata. Pessoal, então é isso, eu fecho agora e volto numa próxima oportunidade.